Quero convidar os irmãos a abrir o texto do profeta Zacarias, capítulo 7. Zacarias, capítulo 7. Faremos a leitura dos versículos 9 e 10. Agradeço à equipe do louvor pelas canções. Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias, capítulo 7, versículos 9 e 10. Assim diz a palavra do Senhor. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Vamos orar. Pai Celestial, essa é a Tua palavra que será ministrada a partir deste momento ao nosso coração. Nós queremos agora, Senhor, nos submeter a Ti, para que tudo aquilo que o Senhor tem para falar à Tua igreja, a nós que estamos aqui reunidos em Teu nome, fale conosco, Senhor. Senhor, nós entregamos a Ti toda a direção do culto, presidir neste momento, cada um dos nossos corações, toda a nossa atenção seja voltada à Tua palavra, Pai. Por isso, toca cada ouvido, toca cada olho, toca cada coração, Senhor. Cada coração seja como a terra boa, preparada, arada, para receber a boa semente que é a Tua palavra. E ela venha germinar e a multiplicar em frutificação a 30, 60, 100 por um, abundantemente. E ela venha, Senhor, a nos trazer bom termo. Venha ter o efeito que o Senhor preparou para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E que nada, absolutamente nada, venha desviar a nossa atenção de Ti e da Tua palavra, Senhor. Por isso, remove de cada coração, Senhor, toda preocupação, aflição, angústia, medo, Senhor, que seja um tempo de paz na Tua presença. Este é um culto de cura e libertação. E nesse culto temos a Tua paz, a paz que o Senhor dá, que o mundo não pode dar. A verdadeira paz, nós recebemos ela nesta noite em nome do Senhor Jesus. E Pai, Te agradecemos, Senhor, por cada vida que o Senhor preparou para estar aqui neste lugar. Te louvamos por cada um, cada família aqui representada. Que seja um tempo poderoso, Senhor, na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler mais uma vez? Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. A igreja pode se assentar, por favor. Brunão, se você puder depois me arrumar um copo d'água, por gentileza, tá bom? Obrigado. Amados, eu vou falar um pouquinho, fazer apenas uma retomada histórica para que a gente possa entender um pouquinho a respeito de Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote. Ele é descendente da tribo de Levi. Levi é uma das tribos de Israel. Não é uma tribo contada entre as 12 tribos, porque na realidade são 13 tribos. E Levi não é contado como herdeiros de terras, porque, segundo o próprio Senhor falou, a herança da tribo de Levi é o Senhor. Então eles não herdavam terras, eles não herdavam posses. As suas posses eram exclusivamente espirituais. A vida de um levita, né, de um descendente da tribo de Levi, era servir ao Senhor continuamente, né? E claro que dentro da grande família, né, da grande tribo de Levi, a gente pode pensar na tribo de Levi entre os hebreus, né? Eu não vou chamar de judeus, eu vou falar os hebreus, como uma família muito gigante, como as demais tribos, né? E todos eles descendiam de Arão. E eles, você tinha um grupo de pessoas ali que exerciam o sacerdócio, o sumo sacerdócio dentro da tribo de Levi. Mas nem todos eram sacerdotes, mas todos da tribo de Levi serviam continuamente ao Senhor. Obrigado, irmão Bruno. Então nós temos aqui Zacarias. Ele era um sacerdote, ele era filho de Baraquias e neto de Ido.
E desse ramo de Ido é uma família sacerdotal. Como eu disse, nem todos poderiam ser sacerdotes, mas ele poderia exercer o sacerdócio. E ele é contemporâneo do profeta Ageu. Então nós temos um outro livro dos profetas, os profetas menores, né? E a gente fala menor ou maior, não porque eles não tinham uma relevância espiritual naquilo que eles trouxeram da parte do Senhor, mas porque eles não produziram um conjunto, né, de revelações tão grande quanto os profetas maiores, Jeremias, Isaías, né, que a gente tem mais capítulos, são registros mais vastos. Então, por isso que eles são chamados de profetas menores, mas nem por causa disso eles não eram instrumentos nas mãos de Deus, eles não eram usados poderosamente por Deus. Não, cada um no seu contexto, dentro do seu chamado. E Zacarias, então, ele é reconhecido também como um profeta. Por quê? Porque ele profetizou, ele trouxe revelações da parte do Senhor. Mas ele era um sacerdote. Então é importante você entender isso, porque o seu chamado, o seu ministério, trazia muitas revelações que ele compreendia e sabia transmitir, porque ele vivenciava aquilo. Então, eu quis destacar isso a respeito dele para que vocês possam entender de quando que Zacarias, né, ele trouxe as revelações da parte do Senhor. E ele é contemporâneo também, além de ser contemporâneo do profeta Ageu, ele vivenciou o tempo da reconstrução do segundo templo de Israel. Então nós tivemos o primeiro templo, que foi construído e que foi destruído pelos babilônios, foi construído pelo rei Salomão e depois foi destruído pela invasão babilônica. E com o retorno dos hebreus à Palestina, foi dado início à reconstrução do segundo templo. Então ele é contemporâneo dessa época. Ele trabalhou junto com Zorobabel, que era o governador da Palestina, não era rei, ele era um governador designado pela Babilônia para gerir politicamente o território. E também ele era contemporâneo do sumo sacerdote Josué ou Jesua. Então nós temos os dois nomes na Bíblia se referem ao mesmo sumo sacerdote. Josué ou Jesua. São palavras assemelhadas, mas na realidade elas estão se referindo à mesma pessoa por causa da comparação textual. Então nós temos esse sumo sacerdote que presidia o culto ao Senhor naquele tempo. Então eles trabalhavam pela reconstrução do segundo templo. Esse segundo templo que Deus prometeu que a glória dele, a glória da segunda casa, seria maior do que a da primeira. Ou seja, Deus ele queria trazer uma restauração ao seu povo de uma maneira sem igual, muito maior do que quando o primeiro templo estava construído. Por quê? Porque Deus ele era um Deus misericordioso e restaurador. Mas estou apenas destacando isso, amados, para que você compreenda de que período ele era, né? Vou falar também um pouquinho sobre data. Zacarias, ele provavelmente os registros dele, o ministério dele aconteceu entre 520 a 470 a.C. Então, esse período aí, fazendo de forma regressiva, né, de aproximadamente 50 anos, foi o período que foi vivenciado por ele. Então, quase um pouco mais, né, do que 4 séculos antes de Cristo, ele exerceu o seu ministério entre os hebreus. Mas sobre o que está falando Zacarias nesse trecho? Zacarias ele estava falando, e aqui na minha Bíblia, se você olhar lá no cabeçalho do capítulo 7, na minha Bíblia está escrito assim, não sei como é que está na sua, mas na minha está assim: o jejum que não agrada a Deus. Por que jejum? O que nós devemos destacar a respeito disso? Eu convido a você a acompanhar essa passagem a partir do versículo 1 que diz assim:
Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês, em Quisleu. Então, Quisleu é um mês, tá? Dentro do calendário judaico. O rei Dário aqui, provavelmente é o rei Dário II, rei persa, tá? Houve outros Dários, não é o contemporâneo a Daniel, é um outro Dário. Alguns historiadores acreditam que é o Dário Staspes, tá? É um nome meio difícil de falar, mas é o Dário II, só para facilitar o nosso entendimento. E diz assim o versículo 2: Quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor, disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Chorarei eu no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Fala a todo o povo desta terra, e aos sacerdotes dizendo: Quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Dá uma pausinha aí. Pela lei mosaica, o povo hebreu, eles deveriam, no mínimo, observar um dia de jejum, que era o dia da expiação, ou o dia do perdão, né? Expiação do pecado. Esse dia era um dia em que eles se separavam em jejum, era um jejum obrigatório. Outros jejuns que fossem feitos não era obrigatório, eu não voto deles. Mas por que é declarado aqui nesse texto o 5º e o 7º mês? Por que é falado sobre isso? A gente precisa entender que isso é uma possibilidade, tá? Não é uma certeza absoluta, é uma interpretação. Que eles jejuavam para demonstrar um arrependimento desde o exílio babilônico. Por isso que o profeta Zacarias declara nos últimos 70 anos. Então isso mostra que aqui já estava no fim do período do exílio, né, que eles estavam retornando à Palestina. Cumpriu-se a profecia de Jeremias, que eles ficariam 70 anos ali. Também Daniel transmitiu esse conhecimento espiritual. E esses 70 anos, quando eles lembravam a cada ano, eles faziam um jejum para demonstrar arrependimento pelos pecados que foram cometidos pelos hebreus, que os levou à destruição e à saída da sua terra. Para o judeu, a terra era algo muito caro. Por quê? A promessa feita a Abraão, em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e seguintes, do 1 ao 3, declarava que Deus estava entregando uma terra para Abraão e os seus descendentes. E aqui eu quero apenas destacar esse texto, por quê? Porque para os hebreus, ter posse de uma terra era viver a bênção de Abraão. A bênção dada a Abraão. A promessa dada a Abraão. E essa terra que lhes era cara foi perdida por quê? Porque eles tiveram que ser removidos dali. Porque eles se tornaram indignos de viver na terra que foi prometida aos seus pais? Por causa do juízo de Deus que veio contra eles em razão da quantidade de pecados que eles praticaram. Então o pecado, meus irmãos e minhas irmãs, ele provoca não só o rompimento do nosso relacionamento com Deus, mas provoca também um rompimento, o roubo, a perda daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Porque esses 70 anos de exílio, foi 70 anos que eles deixaram de frutificar, foi 70 anos que eles deixaram de prosperar, foram 70 anos de sofrimento, foram 70 anos de paralisação de promessas, de atrasos.
Biblicamente, 70 anos também representa uma geração. Você pode pensar na geração bíblica como 70 anos. Então é como se uma geração fosse perdida. Porque quem nasceu no exílio, ao fim do exílio estava com 70 anos. 70 anos tem projeto para quê? Claro que se nós estivermos quase lá, Deus pode renovar as nossas forças. Mas pensando de forma racional, uma pessoa com 70 anos, ela já não tem mais o vigor, ela não tem mais a mesma disposição, ela não tem a mesma vitalidade que uma pessoa mais jovem. Eu estou usando só a razão. Então isso nos mostra que os 70 anos de exílio é como se Deus ele rompesse gerações. Ele separasse gerações. Ele garantisse que o povo exilado não voltaria. Eu estou dizendo o povo, as pessoas específicas do povo, não seus descendentes. Mas aqueles que sofreram o castigo. Ainda que foram preservados. Porque os que aceitaram, se submeteram ao exílio, não foram exterminados, como os que resistiram. Os que resistiram foram totalmente exterminados. Então Deus ele retorna à terra, mas ele separa gerações. Então para garantir essa separação de geração, ele mantém aqueles 70 anos. Isso é uma leitura espiritual, amados. O texto não fala claramente sobre isso, mas nos traz essa reflexão. Porque aqueles que foram exilados, aquelas pessoas exiladas, não voltaram à terra. E sim os descendentes. Então isso pode nos levar a uma reflexão, queridos, que nós podemos destruir uma geração com as nossas escolhas. Os nossos filhos, não que eles sejam culpados dos nossos pecados, não, porque a palavra também nos declara, Ezequiel capítulo 18, que os filhos não são culpados dos pecados dos pais, e nem os pais dos pecados dos filhos. Cada um responde pelo seu pecado. Mas as consequências espirituais, elas são decorrentes. O que nós semearmos hoje, pode afetar as gerações futuras. O que nós plantarmos hoje, pode afetar o futuro da nossa família. O que nós plantarmos hoje pode afetar o nosso futuro, o nosso ministério, os propósitos que Deus tem. Então veja que as consequências são muito fortes. Então, o que eles fizeram ao longo desses 70 anos? A geração que não iria ver a sua terra. A geração que não retornaria mais à promessa de Abraão, sim seus descendentes. Eles faziam um jejum anual para pedir perdão ao Senhor. E por meio desse jejum, eles procuravam gerar novamente vida à promessa feita a Abraão. Eles procuravam a restauração. Isso foi muito bom para o povo hebreu, porque o retorno à sua terra fez com que muitas coisas se alinhassem de maneira definitiva. Claro que
Durante o tempo de Cristo, eles, na missão de Jesus, eles rejeitaram o mestre, mas muitos creram. Então, o povo hebreu, ele foi muito transformado nesse período de exílio. Mas havia ainda muitas coisas para ajustar. Muitas coisas que Deus queria trabalhar neles, especialmente no coração deles. E aí Deus faz essa pergunta, por meio do profeta Zacarias, no versículo 5. Quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, diz o versículo 5, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? O Senhor fez essa pergunta. Porque Deus via o ato deles de jejum. Eles cumpriam uma postura de devoção, de respeito, de entrega ao Senhor. Mas para onde que Deus estava olhando? Deus estava olhando para o coração deles. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor, ela declara que Deus é aquele que sonda os rins e os corações. E rins, na verdade, está dizendo a mente, os nossos pensamentos. E o coração representa o quê? As nossas emoções. A fusão, né, das nossas emoções com os nossos pensamentos. Porque ali, meus amados, do coração procede as fontes da vida. Ali também o pecado se forma. O pecado nasce no coração. A grande questão é o coração. Deus, ele estava olhando para o coração deles. Eles estavam praticando um jejum. E aqui nós podemos entender espiritualmente o jejum de uma forma muito mais ampla. Jejum também você pode também expressar como um ato de intercessão, um ato de entrega, de rendição. Mas ainda assim Deus olha o coração. Porque o coração deles estava ainda distante do Senhor. Aquele tempo de 70 anos já estava se findando. Deus iria cumprir a sua promessa de restaurar o povo à sua terra. Mas ainda Deus estava chamando a atenção, dizendo a eles: olha, vocês têm um problema com o coração. Ele sabia como eles estavam praticando aquilo. Ele sabia que aquele jejum, que aqueles prantos, não eram verdadeiros. Havia pessoas que realmente se arrependiam, claro, sempre há. Irmãos, sempre haverá exceção. E em Cristo Deus nos chama para sermos exceções, amém? Mas o texto bíblico, ele é claro, havia um povo, provavelmente em sua maioria, duro de coração. Que estava fazendo aquilo apenas como um ato exterior, sem verdade, sem profundidade, sem rendição. E declara o versículo 6, ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Ou seja, quando vocês celebravam, por exemplo, na Páscoa, há uma celebração, a Páscoa judaica, de comer ervas amargas, um cordeiro assado. Deus continuava olhando para o coração deles e declarando: vocês estão comendo, celebrando, bebendo para mim? Não é para vocês, não? Vocês têm certeza que é para mim? E aí o versículo 7, Deus dá um puxãozinho de orelha e diz assim: não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes,
Quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados, ou podemos dizer assim, habitada e próspera. Deus estava avisando. Aquela geração que foi exilada, eles não mediram as consequências dos seus atos. Porque em todas as gerações, Deus estava sondando corações. Foi pelo coração que Deus escolheu Davi. Ele rejeitou todos os filhos de Jessé. Os mais bonitos, talvez os mais preparados, os mais atléticos, os mais capazes, os prováveis. Mas Deus olhou um improvável. Por causa do quê? Por causa do coração. Ele tinha um coração adorador. Ele tinha um coração verdadeiro, um coração espontâneo. Ao ponto que levou a dançar na presença do Senhor, expressando a alegria de transportar a arca a um lugar digno, que ele, como um homem segundo o coração de Deus, desejava que ela estivesse. E o coração dele era tão ligado ao Senhor, mas ele era tão ligado, e eu recomendo aos irmãos explorarem os textos bíblicos que falam sobre a trajetória de Davi, que é muito bonita, especialmente os salmos dele que expressam uma adoração verdadeira, um louvor verdadeiro, mas também expressa o arrependimento pelo pecado de forma verdadeira. Ele, como rei, a maior autoridade no reino, chegou a sofrer afrontas. E ele tinha a humildade de dizer, não, mas isso está acontecendo, Deus está permitindo, porque estou sendo tratado por Deus. Ele era um homem humilde, porque ele queria sempre ser tratado por Deus, curado por Deus. E isso tocou de uma tal forma o Senhor, amados, que Deus estabeleceu na descendência dele, Cristo, o nosso Senhor. Então, você ter um coração verdadeiro é algo muito poderoso para Deus. Pode ser até mesmo, você pode até mesmo estar falhando, estar pisando na bola. Eu estou pensando em uma linguagem simples, amados, para que você possa compreender bem. Você pode se sentir imperfeito, incapaz. Mas quando você se coloca diante de Deus, você se humilha diante dele, e humilhação na realidade significa você ser verdadeiro diante dele. Expressar as suas limitações, expressar as suas fraquezas, se render completamente a ele. Isso é muito mais aceitável ao Senhor. Jesus, quando ele comparou a oração do fariseu e a oração do publicano, como o fariseu se portou? Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como esse publicano. Eu dou o dízimo, eu faço oração todos os dias. E como o publicano fez? Senhor, eu não quero nem olhar para ti, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Porque o que havia nele? Verdade. Qual a oração que Jesus declarou que foi aceita diante de Deus? A do publicano. Esse alcançou o favor do Senhor. Porque ele demonstrou dependência do Senhor. Ele demonstrou entrega ao Senhor. Ele demonstrou arrependimento. Ele demonstrou o quanto ele era limitado.
ele reconheceu verdadeiramente quem ele era. E assim, irmãos, precisa ser a nossa caminhada diante de Deus. Deus está nos chamando para uma caminhada na verdade. Uma caminhada que a gente para de ver de aparência. Que a gente expresse verdadeiramente quem a gente é. E que a gente se coloque diante de Deus como nós verdadeiramente somos. Para que Ele venha fazer a vontade dEle em nossa vida. Porque se nós nos expressamos diante de Deus o que nós não somos, para agradar os outros ou para manter a aparência, de nada valerá. Por quê? Porque Deus está olhando o nosso coração. Então nós somos diante de Deus, amados, como um cristal. Nada está oculto aos olhos dele. Nada pode ser escondido à face de Deus. Então é com as suas limitações e fraquezas que você tem que se apresentar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor venha transformar a minha vida. Na minha limitação, na minha fraqueza, eu quero ser transformado. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. A palavra de Deus declara que o Senhor não resiste um coração quebrantado. O que é o quebrantamento? É a entrega. É a rendição. Eu me rendo. Eu paro de brigar com Deus. Eu paro de enfrentá-lo. Eu paro de resistir à sua autoridade. Eu paro de resistir à manifestação do teu poder. Eu me entrego a Ele. Eu me rendo a Ele. Eu me rendo ao seu poder, ao seu amor, à cura que Ele quer trazer na minha vida. Porque estar na presença de Deus também, amados, não é eu deixar as coisas como elas estão, não. Eu me apresento como estou para que Ele faça o que Ele tem na minha vida para fazer. Porque a caminhada com Deus é um processo de transformação. É o processo de transformação que o povo aqui não viveu na plenitude que deveria ter vivido. Senão o Senhor não teria repreendido eles. E o versículo 8, irmãos, eu quero convidá-lo a acompanhar comigo. Iremos ao texto-chave, ele diz assim: e a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um ao seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. E aí é uma repreensão específica. Porque o Senhor estava falando para eles: olha, vocês jejuam, vocês choram, demonstrando arrependimento, mas eu estou olhando o coração de vocês. E o coração de vocês denuncia o que vocês praticam. Deus, Ele queria muito mais deles, amados, que eles fossem justos juízes. Que eles demonstrassem piedade. E piedade é o quê? É expressar uma reverência a Deus, uma entrega a Deus. Verdadeira. Misericórdia. Perdoar. Se colocar no lugar do próximo. E não oprimir mais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Por quê? Esses 4 grupos, viúva, órfãos, estrangeiros e pobres, eram como se fossem hipossuficientes. Um grupo mais frágil. Uma sociedade que era androcêntrica,
né? O homem era o mantenedor, a mulher cuidava da casa. Quando a mulher era viúva, ela não tinha como trabalhar, não tinha trabalho para ela. Como ela ia sustentar? Especialmente se ela não tivesse filhos. O órfão, que as criancinhas pequenas, não tem amparo. O estrangeiro. Alguém aqui já morou fora do país? Todos só moraram aqui? Só, irmão? É fácil? Tem que falar outra língua. Se você não fala direito a língua, as pessoas não têm paciência de te entender. Se você trabalha, é muito mais difícil, especialmente se você for se aventurar. Então o problema do estrangeiro é um problema da antiguidade, não é de agora. O estrangeiro é como se ele estivesse fora de casa, ele estivesse numa casa que não é dele. Então olha o zelo do Senhor para com esse grupo. Os estrangeiros tinham que ser bem recebidos, respeitados. E os pobres também, porque eles não tinham acesso à provisão das necessidades deles. Então o que Deus estava vendo ali? Que eles não exerciam misericórdia. Que eles não estavam cuidando dessas pessoas. Então o jejum e a oração deles estava sendo hipócrita, falsa. Não era isso que Deus queria deles, Ele queria exatamente o inverso. Que eles tivessem misericórdia do seu próprio povo, da sua gente. E ele ainda finaliza: e nem tente o mal cada um contra o seu irmão no seu coração. Famílias eram destruídas. Onde estava o coração deles? Deus está olhando os corações, irmãos. Deus está olhando o nosso coração. As nossas decisões são feitas com base no nosso coração. Então eu quero dizer para você, não precisa me falar, apenas refletir. Onde está o seu coração? O coração, ele é o nosso principal tesouro. Por isso que a própria palavra declara que onde está o teu tesouro, está o seu coração. Onde está o seu coração? E o versículo 11, o profeta continua dizendo: eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvisse. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como Ele chamou, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Forte o texto, né? Sabe, irmãos, nesse último domingo, no culto da noite, o pastor pregou sobre informação. A Bíblia é uma informação privilegiada. E ela é privilegiada porque ela é, acima de tudo, verdadeira. Porém, ela está acessível a todos. Ela está disponível aqui. E se nós temos a oportunidade de ouvi-la, nós não podemos desprezar aquilo que ela nos revela, mesmo quando ela é dura. É melhor tomarmos muitas vezes um remédio amargo, que desce rasgando, né, desce aquela coisa, mas que pelo menos traga cura, do que eu tomar um doce veneno. E muitas pessoas por aí estão preferindo o doce veneno.
não querem o remédio amargo que traz cura. E essa informação, se ela foi declarada, ela não foi declarada para trazer morte. Ela foi declarada para trazer vida. Gerar vida. Trazer arrependimento. Então nós precisamos estar atentos, irmãos, ao nosso coração. O que é prioritário nós observarmos? O nosso coração. Porque o seu exterior vai refletir o que há no seu coração. Então eu recomendo a você, meu irmão, minha irmã, e esta palavra serve para mim, amém? Eu não estou numa posição superior, eu só estou num lugar mais alto para que vocês me observem, mas eu estou no mesmo nível de vocês. A palavra é para todos nós, em nome de Jesus. Deus está nos chamando, irmãos, para cuidarmos do nosso coração, porque Ele está olhando o nosso coração. Precisamos tirar o coração de diamante. Esse coração de diamante eu não quero ter. Porque o diamante ele é duro. Aliás, ele é o material mais duro da terra. Ele é utilizado para cortes de precisão. Ele não é só uma pedra preciosa, ele tem um valor contábil pela sua beleza, pureza. Não é só por isso. Ele tem uma função também. Ele pode servir para joias, mas ele também pode servir para a indústria. Porque ele é uma pedra duríssima. Vocês já viram um corte de vidro? De precisão? É feito com diamante. Uma pontinha pequenininha, né? Não é um diamantão, né? É um diamantinho. Aquilo ali, aquela ponta, corta negócio, você não vê defeito. Ao ponto de Deus comparar o coração duro como diamante. Eu não quero ter esse coração diamante. Deus está nos chamando para termos corações de carne. Corações que obedecem o Senhor. Corações repreensíveis, corações transformados. Podemos estar também vivendo um momento de quebrantamento. Não precisa responder, mas você se identifica num tempo de quebrantamento? Para você pensar. O quebrantamento, irmãos, é Deus martelando o diamante. É Deus quebrando a dureza. Por isso essa palavra é tão bonita, quebrantamento. Deus me quebra. Eu preciso ser quebrado diante dEle. Eu preciso estar mole para Ele. Eu estar mole diante de Deus, aí eu sou forte. Porque eu sou pleno nele e Ele em mim. Amém? Então se você tem se sentido quebrantado, você está sendo lixado, você consegue se identificar em alguma situação, para você pensar agora. Estou trazendo aqui para a nossa realidade, né? Você está sendo apertado em alguma área? Você está sofrendo luta em alguma área? Você está enfrentando dificuldade na sua casa? Para pensar se Deus não está nisso para te quebrar. Para que você dependa dEle. Eu vivo, irmãos, muitas situações de quebrantamento. Como eu disse, eu não sou superior a vocês, eu estou no mesmo nível, eu também estou apanhando, irmãos. Eu estou tomando as burdoadas do Senhor. Ele está me lixando. Ele está pegando o meu diamantinho e está lá, pá, 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 pá. Então o que eu quero é te chamar a atenção, para que você, nessa noite, você decida se render ao Senhor.
para que você não mais resista ao agir dele na sua vida. Porque a dureza de coração pode trazer atrasos para o que Deus tem. E se Deus está nos falando isso, é porque Ele nos ama muito. Jesus ama muito você. Eu não estou falando essa frase de clichê, de evangelismo, não. Estou dizendo, Jesus ama muito você. E por Jesus amar você, Ele quer transformar o seu coração.